Sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética, a mais um vídeo na Escola de Profecia. Neste canal, nós estamos acompanhando todos os dias o desenrolar das profecias, a progressão dos acontecimentos que nos mostram aonde vivemos na história profética. E esta atualização será de muita importância. Mas, em primeiro lugar, quero deixar aqui alguns anúncios para os inscritos do canal. O primeiro anúncio é que há uma obra decorrendo aqui ao lado. E essa obra não termina, irmãos. Esta obra não termina. É barulho todo dia. Então, se estiverem ouvindo algum grito ou algum estrondo, por favor, me perdoem, mas eu tenho que começar essa atualização, senão nunca mais. O segundo anúncio é que alguns irmãos estão propondo que coloquemos aqui uma opção para todos aqueles que desejam apoiar o canal financeiramente em seus projetos. Bem, o YouTube já liberou essa função chamada Seja Membro e nós iremos usar essa função para todo aquele que deseja apoiar financeiramente o ministério. De fato, temos muitos projetos, um deles é alcançar Moçambique, alcançar esse país com a pregação das 3 mensagens angélicas. Queremos tornar o nosso canal um pouco mais aberto, proporcionando para vocês mais programação com diferentes pregadores e palestrantes aqui. Então, se vocês puderem ajudar o canal, isso seria muito importante e interessante para todos nós. Bem, amados irmãos, eu quero vos mostrar alguma coisa super interessante que está acontecendo agora. Tudo isto é desta semana. Irmãos, eu acredito que nós estamos chegando ao clímax, que esta década é decisiva nos eventos finais. Me perdoem, um mosquito aqui. Essa década é decisiva para os eventos finais. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E nessa ciência de que pouco tempo lhe resta, ele faz e desfaz. Nós podemos ver em tudo que está acontecendo agora uma corrida de Satanás para procurar realizar todos os seus sonhos, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Irmãos, vemos aqui 17 de junho de 2023. Irlandeses podem ser presos por discurso de ódio. Alertam críticos da lei proposta. O que está acontecendo, amados irmãos? Uma nova lei está sendo debatida lá no parlamento irlandês, que consiste no seguinte: você pode agora ser preso por falar certas coisas. Tanto online quanto presencialmente. Algo que, no olhar do bem comum, prejudica outra pessoa. Algo que deixa outra pessoa desconfortável. Queridos irmãos, vemos aqui da Fox News, 16 de junho. Político irlandês afirma que projeto de lei contra discurso de ódio restringirá a liberdade. Para quê, irmãos? Para proteger pessoas de desconforto. Outras palavras eu não irei mais proferir aqui no canal. Queremos proteger o canal e eu espero que vocês entendam. Então, irmãos, eles dizem claramente que esta lei que estão para propor ou que estão para votar é sim uma ameaça à liberdade de expressão. Mas mesmo assim estão dispostas a sancionar a lei, tudo pelo bem comum. Irmãos, lemos aqui: cidadãos irlandeses que fazem campanha contra o que é? Podem ler, irmãos? E aí é dito no vermelho: correm o risco de serem presos sob uma lei de discurso de ódio. Não é só uma sentença radical, serem presos. Queridos, a senadora irlandesa desse partido defendeu um projeto de lei controverso que poderia prender cidadãos simplesmente por possuir material que critica o que é? Irmãos, podem ler que critica o que é? Bem, isso é interessante, irmãos. Isso é interessante, vimos. Quando se pensa sobre isso, falou a pessoa, toda lei e toda legislação tratam da restrição da liberdade. Está dizendo a pessoa que propôs a lei que isso é uma restrição da liberdade, sim. Isso é exatamente o que estamos fazendo aqui. Estamos restringindo a liberdade, mas estamos fazendo isso pelo bem comum.
Estamos restringindo a liberdade, sim, pelo bem comum. Amados irmãos, pelo bem comum. As nossas liberdades podem ser restringidas. Continua. Se as opiniões de uma pessoa sobre a identidade de outras pessoas tornam suas vidas inseguras e causam um desconforto tão profundo que elas não podem viver em paz, em outras palavras, se sua opinião em relação a outra pessoa, da maneira como a pessoa vive ou o que professa, cria nessa pessoa um desconforto ou lhe tira a paz, eles dizem que nosso trabalho como legisladores é restringir essas liberdades de expressão para o bem comum. Você que fala essas coisas será barato. Haverá uma restrição à sua liberdade de expressão. Tudo pelo bem comum. Vemos aqui, amados irmãos, lei de discurso de ódio para restringir a liberdade para o bem comum, afirma a senadora irlandesa. Está aqui, amados irmãos. Eu não vou colocar o vídeo rolando aqui. Não vou colocar mais alguns vídeos aqui no canal, certo? Então, irmãos, quero sublinhar aqui alguns pontos. Primeiro ponto. Parece que estamos caminhando a um mundo onde não se pode mais falar a verdade. Tudo pelo bem comum. Agora a questão é essa de identidade, tal, de gênero. Mas eu acredito que chegaremos a um ponto em que falar sobre a besta, considerem isso como um discurso de ódio. Falar sobre Babilônia, falar sobre as 3 mensagens angélicas, eu acredito que é para lá onde nós vamos. Agora, parece que se você disser algo que deixa a outra pessoa desconfortável, pode ir preso. Tudo pelo bem comum. Agora, quando falamos sobre bem comum, existe uma figura mundial que usa muito essa expressão, senão que não foi ela quem criou essa expressão. Vemos aqui, Papa Francisco, o bem comum tornou-se global. Vejam só, irmãos, é dito, o Papa Francisco pediu às nações que trabalhem em direção a um bem comum global. E agora estão nos dizendo que, por esse bem comum, as tuas liberdades de expressão podem ser restringidas. Particularmente no enfrentamento das mudanças climáticas e outras questões aí mundiais preocupantes. Então, o Papa está dizendo que o bem comum tornou-se global. Todas as nações devem lutar pelo bem comum. Diz, o bem comum tornou-se global e as nações devem se associar para seu próprio benefício. O Papa chamou de construir o bem comum da humanidade, elemento necessário e essencial para o equilíbrio mundial. Então, para que haja o equilíbrio mundial, o bem comum tem que estar em primeiro lugar, certo? Agora, eu lembro que no ano passado, na verdade em 2021, tivemos uma atualização sobre isto. Um Monsenhor Sánchez Sorondo viajou a Pequim, na China, e quando volta para a América, ele diz o seguinte: China, o melhor implementador da doutrina social da Igreja Católica. Agora veja aqui, o chanceler da Pontifícia Acadêmica das Ciências, de volta a uma viagem a Pequim, exalta a China como um país onde o bem comum é o valor primordial. A China é o melhor implementador da doutrina da Igreja porque o bem comum é o valor primordial. Mas, amados irmãos, olhando para a China, de longe não é um país assim tão maravilhoso. A China não é um país de liberdade religiosa. A China não é um país de liberdade de expressão. As moedas digitais começaram lá. A identidade digital começou lá. A pontuação de crédito social começou lá. E ele diz que a China é o país onde o bem comum é o valor primordial. Agora, conforme as notícias atuais, parece que existe mesmo um pacto global em nome do bem comum, como uma das metas para 2030 do desenvolvimento sustentável. Irmãos, vemos aqui, ONU propõe Pacto Digital Global para acabar com o que, irmãos? Com o ódio online. Meus amados irmãos, o ódio online é uma coisa terrível. Nós nem devemos nos unir a isto, certo?
Isso realmente deve acabar. Mas como eu conheço o coração do ser humano, por mais que você saia somente para corrigir alguém, somente para dar uma voz de repreensão, dependendo da atitude da pessoa, sempre vai considerar, ou alguns podem considerar isso como um discurso de ódio. Por mais que você fale bem, fale bonito, com todo amor, com todo respeito, se não é algo que você concorda, pode ser visto como discurso de ódio. Aqui é dito que o secretário-geral da ONU, António Guterres, divulgou na segunda-feira sua proposta para um pacto digital global, que incluiria leis em todo o planeta contra ódio e mentiras no espaço digital. Sim, vamos acabar com o ódio. Vamos acabar com as mentiras. Mas, amados irmãos, não se esqueçam que a profecia bíblica descreve certos poderes terrenos, não com uma visão assim muito boa. E as 3 mensagens angélicas, por acaso, elas não me parecem muito lindas de serem ouvidas. Vocês percebem para onde nós caminhamos? Vamos continuar. Vejam aqui, António Guterres, no seu perfil do Twitter, ele diz que a proliferação do ódio e mentiras no espaço digital está causando um grave problema global. Ele diz que esta clara e presente ameaça global demanda uma clara e coordenada ação global. Ele diz: nós não temos tempo a perder. Ele diz que não temos tempo a perder, porque esta ameaça de ódio internacional exige uma ação global, internacional. Queridos, na verdade, a ONU publicou 2 resumos de políticas relacionadas exigindo o controle globalista da internet. Existem aqueles que são chamados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Estão aqui, amados irmãos. Eu compartilhei alguns com vocês ontem, que um deles é disponibilizar a internet para todos, controlar a internet, controlar os discursos de ódio e as mentiras online. Quero vos mostrar um pequeno vídeo onde se fala sobre isto. Today we're talking about digital technologies, something that has provided a lot of good for society. Hoje estamos a falar de tecnologias digitais, algo que tem dado muito bem à sociedade. Democracies have been strengthened in many cases. It helps us in education, in health, and a better way of communicating with each other. As democracias têm sido fortalecidas em muitos casos. Ajuda-nos na educação, na saúde e para uma melhor forma de comunicação uns com os outros. But let's not forget, for many people, it's also a threat. Cyber attacks, it could be human rights violations, harassment or toxic content. Mas não vamos esquecer que para muitas pessoas é uma ameaça. Ciberataques, violações de direitos humanos, assédio ou conteúdo tóxico. Now, in order to get all this right for everyone around the world, the UN is working on a global digital compact. Agora, para fazer tudo certo para todos no mundo, a ONU está trabalhando em um pacto digital global, something that could help us accelerate the implementation of the 2030 agenda. Algo que poderia nos ajudar a acelerar a implementação da Agenda 2030. Então está claro que este pacto digital global é um dos pontos da Agenda 2030, que em 7 anos, estamos agora em 2023, que em 7 anos se acabe com o discurso de ódio, se acabe com as mentiras online. Agora, irmãos, não se esqueçam que esse pacto global vinculado ao bem comum está lá, o não proselitismo. Não fale mal da religião do outro. Não espalhe mentiras sobre a religião do outro. Não deixe outras pessoas desconfortáveis em sua crença religiosa. Isso é considerado agora como discurso de ódio. Deixe-me dizer, amados irmãos, que falar mal da religião de outra pessoa é sim errado. Nosso papel é apresentar a verdade bíblica. E a verdade bíblica desmascara o engano, sim, desmascara o engano. Mas é aí que está. A Bíblia nos diz que existe apenas um caminho
para a vida eterna, não são vários caminhos, não são vários movimentos que levam à vida eterna. E quando você prega sobre esse um único caminho e deixa bem claro que os outros caminhos não são verdadeiros, isso vai ser considerado como discurso de ódio. Por mais que você fale de forma amorosa, eu creio que mesmo assim ainda dirão que isso é um discurso de ódio. Agora vejam que as principais religiões do mundo já se uniram para falar disto. Vamos nos unir. Não é momento de falar mal de outra religião. Não é momento de levantar uma religião em detrimento de outra. Vamos todos nos unir. É o bem comum aqui. E pelo bem comum, a sua liberdade pode ser restringida. Escutemos, amados irmãos. Nosso conselho é estabelecer amizade entre fiéis de todas as religiões. É muito importante, porque minha vida religiosa foi muito enriquecida com suas explicações. Muito. Não importa de que lado da montanha você suba, temos que ajudar uns aos outros a chegar ao mesmo tempo. Por isso, a gente precisa fazer amigos. Honra todas as religiões como a tua própria. Então começa um processo em que desaparecem os preconceitos. Não é difícil. Eu acho que vou simplificar isso. Provavelmente seja o momento de falar menos e escutar mais. Que a amizade universal se converta em uma realidade. Ok, amados irmãos, eu penso que é suficiente. Por fim, eu diria que este projeto é mesmo para acabar com a liberdade de expressão. Mais que isto, é para acabar com a proclamação das 3 mensagens angélicas. Fato é, amados irmãos, que nenhum ser humano pode batalhar contra a mensagem de Deus. Mateus capítulo 24, verso 14, diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino. Agora, amados irmãos, este evangelho que será proclamado a todo o mundo sem nenhum bloqueio humano é o mesmo evangelho descrito aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tinha na mão o evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas que convidam o mundo a adorar o Criador, a reconhecer Deus como Criador, santificando o dia que Ele estabeleceu na criação. Segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Terceira mensagem, se alguém adorar a besta, queridos, essa mensagem será proclamada. Nenhum ser humano vai conseguir barrar esta mensagem. Apocalipse capítulo 18, versos 1 e 2, descreve que depois disso viu outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, queridos, a mesma autoridade que Jesus deu aos discípulos. Ide por todo mundo pregar o evangelho. É-me dada autoridade no céu e na terra. Jesus concede-nos autoridade para falar. E a terra foi iluminada pelo seu esplendor, pela sua glória. E ele bradou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. A mensagem será pregada, amados irmãos. Não precisamos temer. Vemos aqui algumas passagens. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Aleluia! É momento agora de buscarmos o poder do Espírito Santo para que o nosso testemunho se torne mais poderoso, mais decisivo, que alcance corações, que o mundo seja iluminado com a glória de Deus. Veja aqui, segundo está predito no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e a sua imagem. Vamos pregar sim, ainda que não pareça uma mensagem com os objetivos do bem comum. Vamos pregar sim, para alcançar almas para o reino de Deus. Nós estamos numa batalha. Esta batalha é entre Cristo e Satanás. Como eu disse lá no começo, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Por que tudo ele está colocando para 2030? Já perceberam isso? Quantas agendas?
Quantas coisas temos que solucionar até 2030? Queridos, isso não é normal. Isso deve nos chamar a atenção. O que é que esse ano tem? Não estou aqui marcando nenhuma data, irmãos. É uma curiosidade minha. O que é que esse ano tem? Que até lá nós precisamos resolver muita coisa. Bem, deixemos essa curiosidade para nós mesmos. Amados irmãos, eu posso ter a certeza de uma coisa. Jesus em breve voltará. Preparemos-nos para aquele dia. Eu verei em mais uma atualização no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.